Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 2. A partir do 11. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa nos dar graça através dela, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, ó Senhor, de sabedoria, de ciência, meu Pai, de inteligência, meu Deus, ó Senhor, possa abrir agora a nossa compreensão, meu Pai, o nosso entendimento para compreender, meu Pai, o que o Senhor quer passar a nós através dessa palavra. Que, Senhor, o ensinamento da tua palavra, sela a instrução no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu confesso aos irmãos, aleluia, Jesus, que hoje o pastor falou que eu ia dar ensinamento ontem, mas, aleluia, Jesus, hoje eu cheguei do serviço bem tarde e eu pedi a Deus uma palavra, então eu nem tive tempo, né, aleluia, de fazer anotação e nem meditar tanto. Aleluia, Jesus. Mas eu vim confiante que o Senhor, aleluia, Ele vai falar. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos essa palavra, aleluia, Jesus, que elas muitas das vezes pode até ser usada por pessoas soberbas, né? Aleluia, Jesus, para falar, tá vendo? Aleluia, Jesus. Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo, né? Aleluia, Jesus. Tem muitos profetas soberbos por aí, né? Aleluia, Jesus, que pensam que, aleluia, eles têm que enfrentar os grandes, colocar o dedo na cara deles, aleluia, repreender eles e falar que Deus mandou consertar, que Deus mandou falar isso, e, na verdade, é soberba do coração deles, né? Aleluia, não que Deus não fale, né, irmãos? Nós sabemos que se Deus quiser falar, Ele fala. Aleluia, Jesus. Mas a gente vê muitos desses, aleluia, Jesus, por aí. E às vezes eles usam muito a Bíblia, né? Aleluia, tá vendo? Paulo repreendeu a Pedro, aí eles querem se sentir um Paulo, aleluia, para chegar diante de alguém como Pedro, para repreender eles, para se sentir alguém. Aleluia, porque eu estou repreendendo alguém grande. Então, se eu repreendo alguém grande, eu sou grande, né? Se sente grande. Aleluia, imagina, né? A pessoa chegar lá no presidente da congregação, aleluia, irmãozinho, que não é nada, e socar o dedo na cara dele e falar, conserta. Ele fica se sentindo até grandão, né? Uma soberba grande, né? É, uma soberba grande. Aleluia. Muitos casos nem é o Senhor que está mandando falar, irmãos, é a soberba do coração deles. Aleluia, Jesus, que quer enfrentar. Aleluia. Ou, muitas das vezes, as pessoas podem usar esse versículo para tampar os seus próprios pecados. Aleluia. Principalmente contra aqueles que Deus levanta para dizer, tá vendo? Se Pedro era Pedro e ele tinha erro e Paulo chamou a atenção, então o pastor também tem os defeitos dele. Aleluia. O irmão fulano também tem os defeitinhos dele, porque se Pedro, aleluia, era na coluna da igreja, ele tinha os problemas, aí ó,
pastor também tem, o fulano também tem, o outro também tem. Mas assim, aleluia, muitas das vezes tampando, aleluia, uma tora de todo o tamanho que está no olho dele, apontando o cisco que está no olho do outro. Porque se Deus pegar ele e colocar ele na balança junto com o pastor ou junto com outro irmão, ele fica prejudicado, porque ele está pior. Aleluia, com certeza ele está pior. Aleluia, com certeza, aleluia, Deus olhar para um e para outro e falar assim, não, você está vendo um cisco, aleluia, mas você tem um gigante no seu olho. Aleluia, você tem muito mais coisa para consertar. Aleluia, Jesus. Então, isso eu estou fazendo uma breve introdução, porque as pessoas usam versículos dessa forma, é muito conveniente, principalmente para quem não quer consertar. Aleluia. E principalmente para quem é soberbo. Aleluia. É muito conveniente usar esse tipo de versículo e falar, tá vendo? Repreendeu na frente de todo mundo. Aleluia. É muito conveniente. Aleluia, Jesus. Mas o que, aleluia, Deus colocou no meu coração para trazer, irmãos, é que nós temos que estar aberto, aleluia, à mudança. Aleluia, nós temos que estar aberto a melhorar diante do Senhor e até mesmo a correção. Aleluia, porque Pedro, irmãos, Jesus escolheu ele, aleluia, para que ele fosse o dirigente da igreja dele, né? O Senhor falou com ele, tu és Pedro, aleluia, e sobre essa pedra, não Pedro, né? A pedra que era Jesus, aleluia, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não combaterão, não poderão contra ela. Aleluia, Jesus. E o Senhor falou assim, Pedro, você me ama mais do que esse? Amo o Senhor, né? Até o hino que os irmãos cantam. Aleluia, Jesus. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro era um homem de Deus. Aleluia. Pedro era um homem escolhido do Senhor. Aleluia, Jesus. Tinha 12 apóstolos, mas o Senhor chamou Pedro para poder administrar o seu rebanho. Então, Pedro tinha, aleluia, algo que Deus viu. Aleluia, Jesus viu algo. Falou, não, eu vou para o céu. A partir de hoje, eu não vou mais guiar pessoalmente os meus discípulos, mas eu confio essa obra na mão de Pedro. Aleluia, estou confiando esse... Irmão, olha que privilégio. Aleluia, pensar dessa forma, tipo assim, o tempo todo, Pedro era discípulo. Aleluia, o tempo todo, aleluia, Pedro era guiado pelo Senhor Jesus, pessoalmente falando, né? Não que Jesus foi e ele ficou sozinho. Aleluia, o tempo todo ele era guiado, o tempo todo era Jesus quem dava as coordenadas. Vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E aí agora, a próxima partida, o Senhor fala com Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, eu vou subir e eu confio nas suas mãos essas ovelhas. Aleluia, então Jesus viu algo em Pedro. Aleluia, Jesus, ele podia confiar nele. Aleluia, Jesus. Só que, o que acontece, irmãos? Aleluia, nesse episódio que Paulo está descrevendo, né? E engraçado que ficou registrado na Bíblia. Aleluia, não é, tá vendo, irmãos? O Pedro podia questionar. Ô, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo. Aleluia, você escreve lá para os gentios, ainda fala que, aleluia, que eu dei essa mancada e que você me corrigiu. Ele poderia ter apelado, não podia? Ficar com vergonha? Eu sou o presidente da igreja, vamos dizer assim. Aleluia, eu estou na frente do trabalho. O Paulo escreve para a igreja de Gálatas e conta. Aleluia, o que aconteceu comigo? Aleluia, que ele me corrigiu. Mas Pedro não. Aleluia, depois você vai ver lá na epístola dele, ele escrevendo, nosso irmão Paulo, em toda a sabedoria dele. Aleluia. Vamos ler? Aleluia, Jesus. Oh, glória. Pode ler. Aleluia, Jesus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aleluia. Pode continuar. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha o que ele fala de Paulo. Você acha que aí ele foi lá e falou assim, não, se o Paulo escreveu aos Gálatas alguma coisa, eu vou lá também escrever uma epístola para justificar
para contar a minha parte. Isso é uma forma tremenda, muito importante. Até esse ponto de Pedro não retrucou aquela mensagem, aquela palavra de Paulo, porque ele viu que era por Deus. E Pedro, ele além de ser como aquele que estava na frente da obra, ele também é um exemplo para todos nós. Porque se nós seguíssemos o exemplo de Pedro, que ele fez naquele momento, né? Não que ele fez isso, ele fez aquela hora, nós também ia fazer distinção de pessoas. Não, aquele ali, esse aqui, não. Exatamente. Paulo mostrou e Pedro entendeu que aquilo era a mensagem do Senhor. Tanto que ele escreve, você está vendo que Pedro está escrevendo. Quando ele fala assim, Paulo escreve, né? O nosso amado Paulo escreveu coisas difíceis para entender. Mas você vê que Pedro não coloca, como diz, como se fosse assim, colocando que Paulo fosse culpado de escrever uma coisa difícil. Tipo assim, o Paulo está escrevendo coisa que ninguém entende. Que ninguém entende. Não, ele fala assim, não, Paulo escreveu pontos difíceis, mas os indoutos que torcer essa palavra, está torcendo para a própria condenação deles. Exatamente. Não tem erro nenhum na mensagem de Paulo. Exatamente. A mensagem é a mesma. E defendendo ainda. Justamente. Por quê? Porque, na verdade, que ele estava defendendo Paulo? Porque ele defendia a obra de Deus. Né? Ele defendia o Evangelho. Paulo fazia parte do Evangelho. Aliás, Paulo era um ministro grandiosíssimo e preciosíssimo para o Evangelho, porque ele mesmo Paulo fala assim, que da mesma forma que Deus confiou o chamado de Pedro com os judeus, Deus confiou também a ele o chamado do ministério com os gentios. Então, 2 homens grandes, 2 homens poderosos, um chamado com os judeus e outro chamado com os gentios. E ele falou, quer ver? Vamos até ler aqui que ele fala. Vamos voltar lá na carta de Gálatas. No início, o que ele fala de Pedro? Vamos ler do 6 até o 8. Aí Gálatas 2, do 6 até o 8. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Amém. Tá vendo? Ele falou assim, aquele que operou eficazmente, né, de forma eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, com os judeus, esse também operou em mim com eficácia para os gentios. Então, ele estava unido no mesmo espírito. Aleluia. Ele falou, enquanto eu cuido dos gentios, o Pedro cuida dos judeus. Então, assim, olha que bênção, né? Aleluia. Eu posso ficar tranquilo aqui, cuidando da minha obra, que Pedro faz de forma eficaz a obra que Deus entregou para ele. Ô, Ju, explica a diferença entre gentios e os judeus, porque às vezes as pessoas não entendem a diferença entre gentios e os judeus. A verdade. Os judeus todos os israelitas, né? Aleluia, Jesus. Na verdade, mais o reino de Judá, depois que foi falando judeu. Os gentios são as demais nações que não eram, né, de Israel. Eu sou gentil, você é gentil. Todas as nações que não eram de Israel, naturais de Israel, não tinha descendência de Abraão, eram gentios. Como que a gente sabe que a correção é vinda de Deus? Ô Pedro, a humildade do nosso coração faz a gente identificar pelo Espírito Santo. Se você está sentindo bem com Deus, você está sentindo seu coração quebrantado, é fácil você identificar. Se você não está bem espiritualmente, se você está sentindo um sentimento estranho no seu coração, você sabe que você não
não está muito bem com Deus, e você está sentindo ira com a palavra, muito provavelmente a ira que está em você não é porque a palavra não é de Deus, é porque o problema está em você. Entendeu? Porque quem está quebrantado de coração, a gente pode até ver, às vezes muitos irmãos já passam por isso, um momento que você estava na soberba, com raiva, você pegou a palavra de uma forma, não foi? Aleluia. E depois, quando você estava quebrantado, você ouviu palavras parecidas como correção, você sentiu totalmente diferente. Entendeu? Então, o próprio Espírito testifica em nós. Agora, sim, se a gente sabe que a gente não está bem diante de Deus, se a gente sabe que a gente está na carne, que a gente não está sentindo nada da essência, daquela graça, daquele quebrantamento, aquela humildade gostosa dentro do nosso coração, então é bom a gente orar. Se você tiver dúvida, você vai orar, porque você fala assim, está muito estranho, por que eu estou sentindo isso? Eu não estou bem? Aleluia, por que essa correção? Você sabe por quê? Muitas das vezes Deus corrige. Eu falo que eu já ouvi muitos correção no banco, aleluia, e tinha coisas que Deus, às vezes, passando falava, Deus me corrigia. Aleluia, fala, nossa, eu tenho que corrigir. Às vezes Deus falava duramente e eu glorificava o nome do Senhor. Eu não pegava carapuça para mim, não. Eu não estava. Aquilo, Deus estava me edificando com aquela palavra. Né? Eu não saía batendo o coisa, não, porque, se eu peguei a carapuça para mim, então significa que eu estou errado, então, não é? Por que eu estou nervoso? O irmão falou assim, ai, dos irmãos que estão em adultério, eu saio nervoso da igreja? Então eu estou de adultério, então, Aleluia, por que eu estou foguetado? Aleluia, por que me irritou? Por que me incomodou? Então, porque eu estou com problema. Aleluia. Porque mesmo se a pessoa falasse, mesmo que você não fala, nossa, essa pessoa, vamos supor que a pessoa estivesse totalmente na carne, né, falando ali totalmente na carne, e você também não está bem. Um exemplo. Aleluia, um na carne, o outro não está bem. Você ia ficar assim, afoguetado, meio coisa assim, mas aquilo não ia gerar um trem a ponto de te derrubar. Por quê? Porque Deus viu que o irmão falou na carne. Agora, se gerou um sentimento profundo, terrível no seu coração, pode ter certeza que o problema está em você. É importante, eu lembrei de quando nós, muito tempo atrás, nós estávamos orando no monte, e nós estávamos buscando batismo do Espírito Santo, não era aqui dos irmãos, não, né? Quando estava na sede, e tinha um adolescente, na época ele já era adolescente quase jovem, né? E ele também estava buscando, muito empenhado. Então, quando ele estava lá buscando, nós vamos orar então para Jesus batizar. Quando nós começamos a orar, ele foi com aquela coisa, mas só que ele entrou a emoção da carne. Na hora que entrou a emoção da carne, ele achou que ele estava recebendo, né, e tal. Não, né, nós falamos, não era não, isso é carne, isso é emoção da carne. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas tinha um irmão, tinha um camarada que foi lá e corrigiu ele, mas corrigiu, você viu que queria tirar ele, entendeu? Soberba, tipo assim, né? Soberba, era correção falsa, entendeu? Deus não tinha mandado ele falar nada, ele só queria, entendeu, lavar a cara do jovem. O que o jovem fez? Ao invés de desanimar, ao contrário, deu mais força para ele. No outro domingo ele chegou e foi batizado. Tá vendo? No É assim que Deus faz. Aleluia, Jesus. A correção era carnal, mas ele levou para o lado espiritual e recebeu. Exatamente. Quer dizer, porque ele, né, beleza, ele estava errado, mas ele, não, agora eu vou buscar direito, então, né? É diferente. A reação é diferente. 2 Coríntios 7. Pode ler. Porquanto, ainda que vós tenha contristado. 7, 8? Começa no 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenho contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus,
de maneira que por nós não padecestes dano em coisas algumas. O 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá vendo? Aleluia, Jesus. O Hebreus até falou que no primeiro momento a correção ela não é legal, você não vai sentir. Gente, a gente fala o tempo todo, quando você bate no seu filho e corrige, ele fica feliz com você? Não fica feliz. Aleluia, não fica nada feliz. Aleluia, para ele ser o inimigo número 1 naquele momento. Aleluia, Jesus. Depois, quando ele passa a ter entendimento, ele fala, não, que bom que meu pai me corrigiu, né? Aleluia, que bom que se meu pai e minha mãe não tivessem me ensinado, olha onde que eu poderia estar, né? Aleluia, Jesus. Mas... hoje... é interessante isso aqui, é verdade. Não, e hoje nós estamos vendo que hoje, de vez em quando, você vê aí pastores, eles vão lá para o YouTube, para a internet, né? E, quer dizer, um fala uma coisa, eles vão lá e, como diz, solta os cachorros no sujeito, querendo justificar, e não sabendo ele que ele é um grande carnudo, que não aceita correção. Né? Porque se alguém falou algo e aquilo faz sentido, amém. Né? Então eu vou corrigir minha vida. Se alguém falou algo e não faz sentido, não faz sentido, gente. O que não faz sentido, não faz sentido. Não é nada. Então, quer dizer, o camarada vai lá e fala a reveria, ou o outro também manda na internet. E as pessoas que não servem a Deus ficam olhando, dois crentes, dois pastores, debatendo na internet quem que é o melhor, quem que é o maior. Quer dizer, eles estão mais blasfemando o nome de Deus do que justificando eles mesmos. Exatamente. E a Bíblia fala que quem justifica nós é o Senhor. E às vezes pode até usar esse versículo, porque Paulo repreendeu na frente de todo mundo, então nós também temos que fazer isso, né? E, irmãos, e é diferente. Eu estava até lembrando uma vez que aconteceu comigo, uma pessoa que trabalhava comigo, ela quis julgar algo na minha cara. E essa pessoa julgou algo assim, caramba, a pessoa não tinha nada de Deus. E a pessoa julgou na minha cara para me afrontar. E era assim, era uma falha? Era, mas assim, gente, era um cisco diante do que ela fazia. Um cisco. E julgou na minha cara. Assim, eu nem corrigia, eu não fazia nada. Eu nunca cheguei perto dela e falava, nossa, você está errada, para ela poder falar assim, então vou falar também com ela, né? Não, nunca fiz isso. E aí, meus, eu fiquei tão triste, mas tão triste com aquilo, a pessoa me ofendeu profundamente e gratuitamente. Eu cheguei em casa, eu chorei, eu falei, nossa, meu Deus, essa pessoa usou um golpe baixo mesmo, hein? Aleluia, foi um golpe baixo para me ofender, sem que eu não fiz nada com ela. E aí, beleza, foi assim, era de vingança mesmo, de querer, né, alfinetar mesmo. E beleza, só que aí eu falei com Deus assim, Senhor, mas eu estou falha nessa parte mesmo. Aleluia, eu estou falha. Ela usou com maldade, mas eu estou falhando nessa parte mesmo. Nisso é verdade. Me ajuda a consertar nessa parte, aleluia, para ela não ter que usar isso mais contra mim. Foi assim que eu falei com Deus. Aleluia, assim que eu falei com Deus. Então você está vendo a diferença? Aleluia, ela pode ter falado carnalmente com outra intenção, mas a forma que eu reagi mostra quem eu sou. Aleluia, a forma como você recebe, independente se é carnal ou espiritual, mostra quem você é. Aleluia, mostra o grau da sua humildade. Aleluia, a sua vontade de melhorar diante de Deus. Aleluia, porque às vezes pode causar um choque, pode doer, às vezes, principalmente quando não é de Deus. Aleluia, pode. Aleluia, mas você sabe que você tem aquele problema. Aleluia, nossa, fulano falou que eu sou mentiroso. Mas eu sou mentiroso mesmo? Fazer o quê? Aleluia. Então, quer dizer, Senhor, então me liberta, né, dessa mentira, porque... aí a pessoa vai ficar me ofendendo agora, usando a minha falha, usando a minha fragilidade para me magoar. Aleluia, mas enfim, eu faço isso mesmo, então me ajuda. Então, a forma como você enfrenta é diferente. Aleluia, e o próprio Deus não deixa você cair. Aleluia, Jesus, se a pessoa veio para arrebentar você, ele não deixa. Por quê? Você está lá na humildade, não está? A pessoa está aqui na soberba, aleluia, querendo te arrebentar, mas você está na humildade. Aleluia, você está na simplicidade. Então, quer dizer, Deus não dá graça aos humildes? Aleluia, Deus vai te dar graça, você pode ter certeza. Ele vai te dar graça.
Agora, se o daqui está soberbo, o de baixo lá está soberbo, aí tanto um quanto o outro toma. Aleluia. Ou se o daqui está falando no espírito, o de baixo está na soberba, ele que vai ficar prejudicado. Aleluia, Jesus. Mas os irmãos viram, aleluia, que Pedro, ele recebeu essa repreensão e ele não confrontou. Aleluia. Ele não confrontou Paulo em nenhum momento. O orgulho dele, podia falar assim, o orgulho dele lá nas alturas. Porque ele podia sentir um orgulho, então, poxa vida, Paulo me desmascarou na frente de todo mundo. Eu sou o presidente da igreja. Aleluia, eu sou o presidente da igreja, agora eu vou ficar com a cara lá no chão. Todo mundo está olhando e falando assim, Paulo corrigiu Pedro. Aleluia. O Paulo chamou a atenção do Pedro. Você acredita que o Pedro estava lá dissimulando? Aleluia. E enquanto, aleluia, o pessoal não chegava, ele estava lá comendo com os gentios, né? Vão lá, comendo carne de porco, vivendo com os gentios. Aí, na hora que o pessoal da circuncisão chegou, que era, né? Puxava pro lado da circuncisão, achava que tinha que ser circuncidado, aquela coisa toda. Aí ele fingiu que também, não, que eu também estou aqui. Aleluia, eu também estou no... Não, também... Aí o Paulo, não, mãe. Aleluia, isso está errado, Pedro. Aleluia, isso está errado. Aleluia, sabe por quê? Porque aquela atitude de Pedro, por mais que ele pensasse que não era nada, ele só estava dissimulando, até o Barnabé, a Bíblia fala que até o Barnabé. Aleluia, por mais que ele estava dissimulando, mas aquilo estava passando uma mensagem para as pessoas. Aleluia, Paulo estava fazendo uma obra, pregando para os gentios, falando que eles não precisavam daquelas coisas. O Pedro vai lá e faz, mas aí quando chegam as pessoas, ele muda. Totalmente, aí ele muda o comportamento totalmente diante das pessoas. Aleluia, para passar uma outra imagem, o que os gentios iam pensar? Aleluia, que Paulo estava pregando, mas o outro comportava de um jeito, mas quando chegava o outro, comportava de outro. Aleluia, e passar uma mensagem complicada para eles. Então, Paulo tinha necessidade de corrigir. Aleluia, ele precisava falar na frente de todo mundo, não era para humilhar o Pedro, é porque Pedro fez na frente de todo mundo. Aleluia, Pedro falou diante das pessoas, quer dizer, teve o comportamento diante das pessoas e passou uma mensagem equivocada para as pessoas. Então, ele tinha que falar na frente para mostrar para as pessoas que a atitude do Pedro estava errada para eles não ficar equivocados. Se ele chamasse Pedro, Pedro, você não faz isso não? Mas e os outros que já viram? Aleluia. E os outros que já criou um pensamento na mente por causa da atitude de Pedro? Aleluia. Eles iam ficar, eles não iam saber que o Paulo chamou o Pedro no cantinho e falou com o Pedro. Aleluia. Eles não iam saber disso. Aleluia. Aí o Pedro, beleza, ele ia receber, mas os outros já tinham passado um pensamento na mente deles. Aleluia. Talvez eles pudessem ser influenciados por aquela atitude. Então, se foi feito na frente das pessoas, precisava ser corrigido na frente das pessoas. Agora, é uma coisa particular, não tem nada a ver com ninguém? Amém? Então, chega em particular e fala. Não, a pessoa não fez atitude ou não falou alguma coisa errada na frente dos outros. Falou em particular, então em particular. Aleluia. Se fez errado diante das pessoas, então tem que ser corrigido diante das pessoas. Ô, João, você está falando aí, eu lembrei da humildade do salmista Davi, quando Natã foi lá e repreendeu ele, né? Porque ele, como rei, ele poderia pular dessa altura, como outros reis fizeram, né? Com os outros profetas, foi lá e não gostou e prendeu o profeta e tudo mais, mas Davi não, Davi recebeu a correção com humildade, mesmo sendo rei, né? Ele recebeu com humildade. Exatamente. Então, irmãos, observa que Pedro, ele, na hora que ele fez, ele não pensou. Mas na hora que Paulo repreendeu ele tinha um Espírito de Deus. Ele só deu uma falha naquele momento, porque ele ficou meio com vergonha, aí ficou com medo do pessoal da circuncisão olhar para ele com o olho torto. Você está aí, né, Pedro, com o gentio. Aí ele deu uma disfarçadazinha. E ele pensou que só disfarçar um pouquinho, aleluia, não tinha problema. Só que Paulo, pelo Espírito Santo, ele percebeu, né? E essa atitude aí é complicada. Aleluia, essa atitude está complicada, ela vai gerar um problema. Rapidamente, Paulo identificou aquilo e já corrigiu Pedro. E na hora que Pedro ouviu ele, Pedro entendeu. É verdade, ele sabia que ele estava dissimulando. Aleluia, ele sabia disso.
Paulo não estava falando nada que ele não tivesse, que ele não tinha feito. Ele tinha feito e ele sabia. Ai, gente, se você está dissimulando, você não sabe que você está dissimulando. Aleluia, ele sabia. Aleluia, ele recebeu com humildade. Aleluia, ele recebeu, não deixou o orgulho tomar conta, porque se ele fosse orgulhoso, o que ele ia fazer? Ele ia debater com Paulo também na frente do mundo. Você está falando na frente do mundo? Que isso? Ia apelar também, ia falar que não era aquilo e tal, aquela coisa toda. Talvez depois ele pudesse até voltar atrás, mas ia apelar na frente dos outros, porque o orgulho ia lá, aleluia, lá em cima. Aleluia, nossa, me envergonhou na frente de todo mundo. Poxa vida. Aleluia, poxa vida, né? Aleluia, e ele ia tentar justificar, não é bem assim, Paulo, que não sei o quê, e tal, levantar, porque eu sou o presidente da igreja, aleluia, deixa eu falar também, deixa eu me justificar também, porque, afinal de contas, o presidente da igreja sou eu, não é verdade? Mas não, a Bíblia não fala, Paulo em nenhum momento fala, conta o que aconteceu, mas em nenhum momento fala, Pedro não aceitou, aleluia, Pedro não fez, não, pelo contrário, depois você vê Pedro falando bem de Paulo. Nosso amado irmão Paulo, pela sabedoria que Deus deu, ele reconhece, irmãos, porque o Espírito Santo faz essas coisas. Pedro falhou? Falhou. Aleluia, naquele momento. Aleluia, mas ele reconheceu e amém, glória a Deus. Aleluia, Paulo não estava expondo ele aqui, fala, nossa, aí o Paulo precisava escrever. Aleluia, para todo mundo. Ainda, além de expor ele na frente de todo mundo lá na Antioquia, ainda escreve e conta para os Gálatas, que nem sabia a história. Aleluia, nem estava sabendo. Mas por que precisava escrever para eles? Para que isso edificasse, instruísse eles. E também para nós. Aleluia, também para nós. Aleluia, porque a Bíblia fala que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Pode ler. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Está vendo? Aleluia, Jesus. Aquele versículo que você colocou do Salmo 119, foi bom ser afligido. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que pedir um coração ao Senhor, longe desse orgulho. Aleluia. É um orgulho muito bobo. Aleluia, Jesus. Olha, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Tá vendo? Aleluia. Ele sentiu. E esse jovem aqui, irmãos, fora de série, né, Pedro? Aleluia. As coisas que esse jovem, outro dia até lembrei de você. Aleluia, Jesus. É fora de sério que esse rapaz fala. Aleluia. Como ele tem desejo de buscar a lei do Senhor. É incrível. Aleluia. E a ponto de falar, foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós precisamos buscar de Deus essa abertura, porque o nosso coração, como ser humano, é naturalmente orgulhoso, irmãos. Ninguém gosta de passar vergonha na frente de ninguém. Aleluia. Ninguém gosta de ser corrigido na frente de ninguém. Ninguém, gente. Aleluia, nem eu gosto. Aleluia, Jesus. Ninguém gosta. Aleluia. Ninguém gosta de ser corrigido, de falar que ele está errado. Ninguém gosta. Se alguém falar assim, eu adoro, é mentira. Mentira, mentira. Aleluia. Porque legal não é, sem graça. Aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes a gente, por causa do evangelho, a gente tem que buscar de Deus essa graça, essa humildade. Aleluia. Porque o que vai adiantar? Aleluia, Jesus, Deus querer falar comigo e mostrar para mim onde está o meu erro e eu espetar na hora. Aleluia. E eu não querer receber, e eu justificar, e eu apelar. Aleluia. E eu sair batendo e pirraçando, igual um menino que não quer ser corrigido. Aleluia, Jesus, com uma imaturidade, porque isso é uma imaturidade espiritual. Aleluia, Jesus. Quanto mais imaturo espiritualmente nós somos, mais dificuldade nós vamos ter de receber correção. Aleluia. Quanto mais você vai amadurecendo espiritualmente, mais você vai se humilhando, mais você vai entendendo. Aleluia. Mais você vai recebendo. Aleluia, Jesus. E quanto mais você for recebendo, mais, aleluia, crescendo você vai. Aleluia, você vai crescendo, você vai sendo edificado. Aí a forma de Deus te corrigir começa até a ser diferente. Aleluia, já começa a ser diferente.
Aleluia, porque igual eu falei, muitas das vezes, Deus às vezes fala naquele momento de uma forma, no caso de Pedro, aleluia, ele precisava corrigir porque foi na frente de todo mundo e ele precisava. Aleluia, Jesus. Mas você vê que Paulo não afrontou ele em nenhum momento, só falou assim, ô Pedro, aleluia, se você, como judeu, vive como gentil, como você pode, aleluia, obrigar, aleluia, querer, como é que é? Que os gentios vivem como judeu. Ele só falou isso. Aleluia. Só isso. Aleluia. Agora, muitas das vezes, quando Deus fala fortemente, às vezes, daquela forma assim, fala, nossa, lavou a minha cara, pode ter certeza, meu irmão, você estava cheio de soberba. Você pode ter certeza. Isso eu falo diante do Senhor e estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você estava cheinho de soberba. Você não percebeu. Aleluia, mas o seu coração estava cheinho de soberba. Por isso Deus precisou falar daquela forma. Aleluia. Ou muitas das vezes, aleluia, nós estávamos caminhando que nem burro olhando. Deus teve que dar um tratamento de choque para você levar um susto daqueles. Aleluia, você leva aquele susto, aí você volta, aleluia. Porque se não fosse daquele jeito, você não atinava. Aleluia. Então Deus tem maneiras de trabalhar. Aleluia. Muitas das vezes o pai, dependendo da situação, ele pode chegar e conversar com seu filho numa boa. Chega, senta, não é? Aí conversa, porque ele está aberto e fala, ô, meu filho, está errado assim, está errado aquilo. Mas tem hora que o Paulo não pode chegar dessa forma. Aleluia. Se ele chegar dessa forma, o filho não vai dar ouvido nenhum. Aí, às vezes ele tem que raiar mesmo, falar com o filho mesmo. Está errado, que não sei o quê, e falar alto mesmo, aleluia, e explicar para ele, falar, não vai, você não vai sair daqui, mas eu vou, não vai não, aleluia, você vai me obedecer, aleluia, tem que falar com firmeza com ele, porque senão ele não vai. Então Deus também é pai, irmãos, Deus é pai. Às vezes eu fico sem entender, eu não sou mãe, né, aleluia, eu não sei, eu fico sem entender, eu falei, meu Deus, como é que os crentes, sendo pai e mãe, eles não entendem que o Senhor é pai também. Que o Senhor, do mesmo jeitinho que eles fazem com o filho dele, Deus faz com você também. É do mesmo jeito, ele é pai. E nós como somos como criança diante dele. Ele é altíssimo, né? Nós somos adultos aqui na terra, mas diante de Deus nós somos igual um pirralhozinho que precisa ser corrigido. Aleluia, que precisa, né? Muitas das vezes Deus ensinar, meu filho, não vai por aqui, é assim. Ia falar? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para estar aberto. Aleluia, a isso. Aleluia, sendo sempre flexível. Aleluia, pedindo a Deus para tirar esse orgulho, irmãos. O orgulho não é de Deus. Aleluia, orgulho não é do Senhor. Quanto mais orgulho nós tiver no coração, aleluia, menos a gente vai crescer, a gente vai ficar empacado num lugar só. Aleluia, você vai perceber que você vai, mas você nunca passa daquele ponto, nunca. Aleluia, fica um crente estéril no conhecimento, não passa, sempre a mesma coisa. Toda vez que você olhar para o irmão, do mesmo jeito. Aleluia, toda vez que você conversar com o irmão, do mesmo jeito. Aleluia, ele não passa, o entendimento dele nunca abre, ele nunca cresce espiritualmente, porque todas as vezes que Deus fala com ele, o orgulho dele é maior. Aleluia, todas as vezes que Deus quer promover um crescimento, mostrando para ele, olha, aleluia, isso aqui está obstruindo o seu caminho. Se você não tirar isso do seu caminho, você não vai passar, você não vai progredir. Aí ele não aceita, porque ele é orgulhoso. Eu não aceito, não sei o quê. Fica lá com o obstáculo na frente dele. Deus não falou com ele que era para tirar, porque senão ele não ia passar? Então fica com o obstáculo, você não passa. Aleluia, não passa nunca. Aleluia, aí você vai ficar lá orgulhoso, sentado na beira e ver todo mundo passando na sua frente. Todo mundo passando na sua frente. Aleluia, o irmão novo convertido acaba de chegar, cheio de humildade, quando pensa que não, o irmão está mais usado que você. Aleluia, pensa que não, o irmão está cheio da graça, aleluia, cheio do poder de Deus, já passou na sua frente 500 anos. Mas por quê? Porque ele não é orgulhoso. Aleluia, porque ele tem humildade para receber. Aleluia, porque ele abriu o coração. E aí Deus foi mostrando, ó, tem que corrigir isso aqui. Ô, glória, Senhor, meu Deus, tem que corrigir aqui, meu Pai. Corrige. Aleluia, o Senhor fala, ó, aqui também está errado. Ai, meu Deus, você tem que tirar também. Aleluia. E com humildade, com simplicidade de coração,
Quando pensa que não, ele passa. Aleluia. E o outro lá, não, eu não aceito. Aleluia. Aleluia. Não, porque não é assim, porque a Bíblia também fala aquilo, porque eu não senti que era de Deus, porque Deus não fala assim, porque tem que ter sabedoria para falar, porque tem sabedoria para falar, irmãos. Você já viu que o soberbo adora falar essa palavra? Tem que ter sabedoria para falar. Aleluia. Claro, Deus dá sabedoria, dá. Mas essa palavra tem que ter sabedoria para falar. A maioria das vezes você vê crente soberbo falando. Aleluia. Sabe por que ele quer que você tenha sabedoria para falar? Porque ele não aceita correção. Aleluia. Para você falar com ele tem que ser de mansinho. Aleluia. Deus tem que ir lá e falar e adular ele e falar: ô meu filho, aqui, ó, não fica com raiva não, tá? Aleluia. Mas eu vou te falar uma coisinha. Aleluia. Você não pode fazer assim. Ele quer que Deus fale assim com ele. Aleluia. A gente fala isso com nossos filhos quando eles estão errados? Eu queria saber se os pais falam desse jeito. Ô meu filho, ó, não fica com raiva de mim não. Eu vou falar com toda sabedoria com vocês. Vocês falam assim? Manel, você falava assim com seus filhos quando eles eram pequenos? A irmã Lucimar falava? Karina? Aleluia. Fala assim, com toda sabedoria. Aí o filho vira para você e fala assim: eu não vou aceitar não, porque tem que ter sabedoria para falar. Né? Aleluia, tem que ter sabedoria. Aleluia. E na verdade, irmão, não estou falando que tem hora que Deus fala assim. Tem hora que Deus fala com conforto, Deus fala de uma outra forma, mas tudo depende do nosso coração e da situação. É mesmo. Exatamente. Já endureceu, exatamente. Você fala, a irmã falou uma coisa interessante. Ó, fulano, não faz isso não. Normal, né? Aí, segunda vez, ô, fulano, não faz. Eu falei para não fazer. E a pessoa vai lá e repete. O menino vai lá e repete. Eu falei para você não fazer. E vai fazer. E tal. E aí, acabou. E aí, mas Deus, né, irmãos? Os pais são semelhantes a Deus. Nós somos imagem e semelhança a Ele. Não somos iguais, é verdade. Ele é muito mais sábio, né? Aleluia, nós ainda somos falhos, mas Deus, aleluia, tudo na terra, as coisas, né, as organizações humanas, a forma, né, da família, tudo é semelhante ao que tem no céu, embora Deus seja muito mais excelso, né? Foi o versículo que a irmã leu de Paulo, quando Paulo falou assim: eu fiquei triste porque eu fiquei sabendo que vocês ficaram tristes com a carta que eu enviei. Então eu fiquei triste também, não pela carta que eu enviei, mas porque você ficou triste. Mas uma coisa interessante, vocês vão ficar tristes, mas isso vai trazer resultados, não é? A gente está vendo hoje porque, como a irmã falou, se o pai chega para o filho e ele falou, mas não falou, o filho finge de conta que não entendeu nada e ficou por isso mesmo, né? E da mesma forma é o mundo hoje. O cara não quer falar a verdade, não vou falar a verdade porque alguém vai ficar ofendido, então eu não falo a verdade. Aí fica pior, que o cara, em vez do cara ficar ofendido para ele consertar a vida e morar no céu, não, ele fica bem alegre morando no inferno. Vai queimar no inferno, porque não vai salvar ele. É, exatamente. Não é? E vai lá com aquela barba toda cheia de sabedoria para o inferno. Aleluia, toda mansinha para o inferno. Por quê? Tranquilo. Aleluia, Jesus. Se Deus não tivesse necessidade de falar daquela forma, Deus não falaria, porque Deus conhece o coração. Exatamente. Exato. Não podia falar que ele estava fazendo errar. Exatamente. Exatamente. E é interessante, o irmão até está dando, né, o exemplo do serviço dele, que ele teve que chamar a atenção. E assim, irmãos, se a gente for observar como que a gente, se a gente examinar nós mesmos, a gente pensa assim, se o irmão for dado um serviço de encarregado, um exemplo, igual o irmão está falando, precisou corrigir. Se você precisar corrigir o seu subordinado, você não vai corrigir? E às vezes, se ele estiver fazendo, né, muito errado, você não vai ter que ser mais firme com ele? Por que Deus não pode ser assim com você? Aleluia. Por quê? Então, você abre as pernas, vamos dizer, faz tudo que der. Então, deixa todo mundo passar em cima de você. Se você não aceita que Deus fala assim com você,
Então também, aleluia, não faça isso com os outros. Não faça. Não corrija ninguém, não corrija seu filho. Aleluia, deixa todo mundo, se você colocar você para encarregar, deixa todo mundo fazer o que quiser. Aleluia, se colocar você em qualquer posição de liderança, fale com sabedoria com eles, viu? Aleluia, Jesus, com bastante sabedoria. Porque você não aceita Deus falar assim com você, então como é que você vai fazer isso com os outros? Aleluia, como é que você vai corrigir os outros? Então não faça. Aleluia, se você não aceita fazer com você, não faça. Aleluia, isso eu estou falando só para os irmãos entender. Aleluia, que todas as áreas da nossa vida você tem que ser firme. Aleluia, e Deus é Pai e Ele muitas vezes é firme conosco. Aleluia, Jesus. E essa palavra nos mostra como que a humildade ela é importante. Está aberta, irmãos. A gente tem tanta coisa para melhorar. Aleluia. Pedro, irmãos, olha para você ver, um homem de Deus. Pedro era homem de Deus. E ele falhou nesse ponto. Aleluia. Ele não percebeu, ele não atinou. Aleluia. Era um homem de Deus? Era. Escolhido de Deus? Era. Aleluia. Mas ele falhou nesse ponto. E o apóstolo Paulo precisou corrigir ele. Agora você pensa, se Pedro, que era Pedro, aleluia, um homem de Deus, um homem que foi escolhido para zelar pelo rebanho de Jesus, precisou ser corrigido pelo apóstolo Paulo, e nós, irmãos? Aleluia, né? Aleluia, se em algum momento ele não percebeu, ele não atinou, ele falhou, quanto mais nós que estamos cheios de falhas, e precisamos sempre pedir ao Senhor, Senhor, me mostra, né? Aleluia, eu tenho algo, com certeza eu tenho muita coisa para melhorar, me mostra, me corrige, me fala, não deixa eu cair no buraco, não. Aleluia, isso é muito importante, irmãos. Passou aí, fala? Ah, tá. Ah, o irmão Manel. Não tinha, exatamente. Ah, ele não ia, ele ia espetar na hora, né? Ah, que isso, Paulo? Ele era humilde, né? E foi por isso que o Senhor escolheu ele. Imagina colocar uma pessoa para zelar por um rebanho soberbo. Como é que uma pessoa vai tomar conta de um rebanho se a pessoa é soberbo, gente? Aleluia. Imagina, um pastor soberbo. Aleluia. Não tem como. Aleluia. Mas Jesus já chamou Pedro porque Pedro era humilde. E obediente. É verdade. É verdade. O Pedro. Eu estava até... é o Pedro. Eu falando Pedro. E ao decorrer, né, a gente vê que Pedro vai mudando algumas atitudes dele, né? Porque, por exemplo, Pedro, quando o soldado pegou Jesus, cortou a orelha dele. E ele ficou quieto e escutou. Então já a gente vê que ao decorrer da caminhada dele cristã, Deus foi mudando a natureza dele, ele foi se modelando e ele aprendeu a escutar. Ele aprendeu, porque ele era bem revoltadinho, né? Bem esquentadinho. Aleluia, Jesus. Mas ele, embora ele era esquentadinho, você vê que Pedro ele sempre ouviu Jesus, né? Aleluia, ele sempre ouviu, ele foi lá, cortou, quis defender Jesus, depois falou, não, Jesus, eu não te nego, mas você via sempre uma submissão. Com Jesus ele era submisso, né? Aleluia, ele era esquentado, revoltado, mas não era aquela falar assim, nossa, ele era soberbo porque ele enfrentava até Jesus. Não, ele não enfrentava. Você vê o Judas falando assim, esse dinheiro podia ser doado aos pobres, né? Ele questionando, mas o Pedro você não via. Aleluia, e ele foi sendo modelado, aquele gênio dele. Aleluia, Jesus, até o ponto que Jesus confia o rebanho, e depois que ele recebe o Espírito Santo, o batismo, aleluia, Jesus, ele fala com toda a autoridade, e Deus, né, cumpre aquele ministério maravilhoso na vida dele. Aleluia. Então, irmãos, vamos buscar. Às vezes eu fico assim, eu teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa, de outro ministério, e assim, tudo que você fala com a pessoa, não é isso mesmo. Você vê que a pessoa não está no mesmo espírito, nem nada. Mas é isso mesmo, que não sei o quê, eu também, e não sei o quê. Sempre querendo mostrar que estava cheio da unção de Deus, que está cheio da graça de Deus, que está isso, que está aquilo outro. Aí eu falei assim, oh meu Deus, por que as pessoas têm tanto orgulho? Eu falei assim, se eu não estivesse na condição que essa pessoa está espiritualmente, eu não teria coragem de falar isso, não. Eu ficaria só ouvindo. Irmãos, é mesmo, tem que buscar, né? Aleluia, a pessoa está falando, tem que buscar. É verdade, e não sei o quê. Aleluia, eu ficar só ouvindo, eu não teria coragem de abrir minha boca e falar como se eu estivesse cheia da graça e mostrar que eu estou cheia da graça por orgulho. Aleluia, Jesus, porque eu não quero mostrar que eu
porque eu estou pior. Aleluia. Eu não quero mostrar que eu estou ruim das pernas. O orgulho destrói muitos crentes, irmão. Destrói mesmo. Aleluia. Por causa que a pessoa ganha com orgulho? Nada. Aleluia. Diante de Deus ele vai ter problema. Aleluia. Porque quem está orgulhoso está com soberba. E não vai passar. Agora, quando você humilha, ainda que a pessoa... mas aí se eu humilhar, a pessoa vai olhar para mim e vai falar, nossa, o fulano, a fulana, isso, aquilo, outro. Deixa ele falar, irmãos. A Bíblia fala que quem humilha alcança a misericórdia. Aleluia, Jesus. Até a Bíblia fala aquele versículo, farte-se de afronta. Aleluia. Muitas das vezes, você humilha. Aleluia. Diante do Senhor, a pessoa quer engrandecer para cima de você. Lá o fulano, né, tá humildezinho aqui, igual o Jeremias, né? O Ananias engrandeceu para cima dele. Não é isso, não. Que Deus está falando assim, ele foi, amém. Né? Deus cumpriu a sua vontade e virou e foi embora. Deus falou, agora você volta lá e fala. Aí foi Deus mandou ele vir e confrontar, mas ele recebeu humildemente. Ouviu? Amém. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus honra quem é humilde. Aleluia. A pessoa quis engrandecer para cima de você, humilha, deixa ele pisar. Eu já fiz isso, irmãos. Aleluia. Eu falo por experiência própria. Eu já fiz isso. Aleluia, a pessoa engrandecendo para o meu lado, e eu fiz uma oração, sentei naquele banco e falei assim, Deus, a pessoa está engrandecendo para o meu lado, Senhor. Eu falei assim, mas eu vou me fartar de afronta, eu vou deixar a pessoa pisar bem pisado em mim. Eu falei assim, eu vou deixar a pessoa pisar bem pisado, eu não vou fazer nada, eu não vou revidar, eu não vou levantar, eu não vou deixar meu orgulho falar mais, eu vou deixar pisar bem pisado. Aleluia, se o Senhor quiser permitir a pessoa pisar em mim, eu vou deixar. Eu falei, sabe por quê? Porque o Senhor, aleluia, honra quem é humilde. Aí se a pessoa está agindo com soberba, me pisando, ele está errado. Aleluia. E se eu estou humilhando diante do Senhor, o Senhor vai me dar graça. Irmão, não deu outra. Aleluia, não deu outra. Aleluia, eu falei, eu vou deixar pisar mesmo, vai me pisar mesmo. E eu vou humilhar, não vou revidar, não vou fazer nada. Deus humilhou a pessoa. Deus humilhou. Aleluia, Jesus humilhou a pessoa e me honrou. Aleluia. Porque eu falei, quer me pisar? Pisa. Aleluia, Jesus. Eu vou aceitar, porque é o Senhor que vai me defender. Aleluia. Então, para que ter orgulho? Aleluia. Num primeiro momento, o orgulho começou a tomar conta do meu coração, porque se você é afrontado, aleluia, afrontado gratuitamente, seu orgulho vai lá nas alturas. Aleluia. Eu comecei a querer confrontar. Aí depois eu falei, não vou confrontar, não. Sabe por quê? Porque a pessoa está em outra vibe, em outro pensamento. Ela não está nem aí para nada. Eu tenho algo a zelar. Eu tenho algo a perder. A pessoa não está ligando para nada. Eu tenho. Aleluia, algo a zelar. Então, eu humilho e Deus me defende. E foi o que Deus fez. Pastor? Existe uma ideologia que é criada hoje que você não deve arrepender de nada. E ninguém tem direito de falar nada com ninguém. Só que isso é satânico. É verdade. É o contrário, a Bíblia sempre mostra para nós correções e correção, uma em cima da outra. E o crente, o homem, para servir a Deus, ele precisa aceitar a correção. Senão ele não tem como ele... nunca vai ser. Ele não vai ser crente direito, ele vai ser um crente meia boca. Então, e arrependimento é um dos pontos mais fortes da salvação. Não existe salvação sem arrependimento. Exatamente. Então, a ideologia que o diabo lançou e as pessoas aceitaram. Exatamente. Irmã? Um ensinamento tremendo mesmo da parte de Deus para nós. Eu lembrei do rei Asa, né? Quando o profeta foi corrigir ele se engrandeceu, não aceitou a correção e ainda morreu na enfermidade sem buscar o arrependimento diante do Senhor por causa da soberba, do orgulho, né? Exatamente. Então, assim, eu sei, igual você falou, né? Receber correção é fácil? Não é. Né? Eu, quando eu recebo a correção de Deus, primeiro eu choro. E eu choro. Aí depois eu agradeço a Deus. Eu chorando, agradecendo, mas chorando porque a gente não quer errar diante de Deus, a gente quer agradar a Deus. Então, quando a gente sabe que a gente está desagradando a Deus em algo, a gente fica triste. Né? Seria esquisito Deus te corrigir, você não se sentir incomodado porque você está entristecido ele, você achar que está tudo certo e não está. Mas é muito ruim quando Deus corrige e a pessoa endurece.
Quando não tem arrependimento, a pessoa às vezes pensa que não, que endureceu hoje, amanhã está tudo certo. Não, mas você vê, o rei Asa endureceu e para ele não teve mais solução, porque ele não quis mais buscar Deus, porque endureceu contra o profeta, contra a palavra do Senhor, né? É verdade. Irmãos, e não é legal, né? Igual eu falei, não é legal, você está ali, aí alguém chega por Deus e fala com você, você está errado aí. A primeira reação que você tem é ficar nervoso, aleluia, é não gostar, sei lá, é tudo quanto é tipo de sentimento, né, que passa no seu coração, na sua mente. Aleluia, eu lembro uma vez que Deus fez isso comigo. Aleluia, no primeiro momento começou a querer despertar, como diz o leão, né? Aleluia, começou a querer vir aquela reação para poder já ter uma palavra para a pessoa, como assim? Depois eu falei assim, meu Deus, eu tenho falado tanto com o Senhor que eu quero servir o Senhor fielmente. Aleluia, eu tenho falado com o Senhor que eu quero me corrigir, que eu quero melhorar, e aí agora, por causa do meu orgulho, eu não vou receber essa correção. Aí eu falei, não, vou humilhar, vou aceitar. Humilhei, e irmãos, eu não tinha nada, não teve orgulho nenhum, porque quando a pessoa também vem pelo Senhor, irmãos, ele não vai te humilhar, ele vai lá ver a cara dele, não. Aleluia, ele está por Deus, se ele fizer isso é porque está na carne. Aleluia, Jesus, ele vai lá ver a cara dele, você está na carne então, aí. Aleluia, como nós falamos, na soberba, querendo sair corrigindo todo mundo, e para falar que corrigiu, que falou na cara do fulano, que apontou o dedo na cara do ciclano, e não é esse o objetivo da correção. Aleluia. Então, quando a pessoa está pelo Senhor, ele não vai se engrandecer contra você, de jeito nenhum. Ele não vai se sentir melhor. Eu sou melhor, né? Porque eu estou corrigindo ele, então eu sou melhor. Não, às vezes ele pode estar até pior que você. Aleluia. Só que naquele Deus, ele, né, às vezes ele é profeta, Deus usou ele para te falar. Aleluia, Jesus. E talvez ele não está tão grandes coisas, mas Deus usou e amém, glória a Deus, ele entregou e pronto. Ele vai ficar assim, soberbecendo, lá vê a cara do fulano. Aleluia, porque isso é coisa de gente que está na carne. Aleluia, a pessoa normal é igual a mãe. Corrige o filho e você, nossa, dei uma varada nele. Não existe isso. Aleluia, nossa, corrigi ele mesmo. Não, às vezes tem hora que faz até com pesar. Aleluia, não queria ter corrigido e tudo, mas quando vê que o filho obedeceu, fica até feliz. Né? Graças a Deus ele me ouviu. Todos que receberam triunfaram. Né? Davi foi lá no pó, o pecado que ele fez foi grave? Foi, mas ele humilhou, ele recebeu e ele continuou. Já o Saul não. Saul não recebeu. Aleluia. E aí ele caiu e desandou, né? Amém, irmãos? Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?